Primeira análise de hoje, Apvida, que atua com venda de planos de saúde, a maior parte dos atendimentos realizados em redes próprias e planos odontológicos também. Então, além dela vender aí os planos, ela também atua na parte de hospitais e entre outros serviços aí na área de saúde, tá? Reputação do Reclame Aqui, que lida diretamente com a saúde das pessoas, poderia ser um pouquinho melhor, né? Deixa eu ver aqui qual é a empresa que a gente colocou no Reclame Aqui. Esse foi a Apvida de mesmo, né? Tá até bom aí nos últimos tempos, nos últimos 6 meses. Depois a gente vai até atualizar aqui, mas empresa boa, empresa assim com a nota boa que já foi muito ruim, né? Então, alguns investidores, quando ela veio para a Bolsa, me falaram que no Nordeste ela é muito forte no Nordeste, que ela era conhecida como App Morte, que depois normalmente a galera falava esse nome lá, mas que nos últimos tempos que ela fez a IPO aí em... Deixa eu ver que ela fez a IPO em 2018, né? Já tem uns 4 anos. E aí depois, nesses 4 anos, a galera veio falando que ela vem melhorando e tal, mas assim, como ela lida diretamente com a saúde das pessoas, é muito complicado, né? Você agradar 100% dos clientes é muito difícil, pode dar um problema ou outro, é uma operação de risco e tem que estar ciente. No Glassdoor aqui, 3,6 é uma nota meio baixa, né? 2/3 dos colaboradores recomendam para um amigo. É uma empresa do novo mercado, um belo free float, não tem um controlador, né? Mas tem esse PEPAR Pinheiro aqui com um percentual bem relevante da empresa. BlackRock aqui também é um grande fundo com percentual relevante. É uma empresa hoje aí na faixa dos 44 bilhões de reais, mais de 40 bilhões. Faz parte do Bovespa, então tem uma boa liquidez, né? Muitos empregados, mais de 35 mil empregados. Relações familiares tem várias aqui, né? Então filho, filha, tudo na empresa aqui, ó. Tem várias aqui, ó. Conselheiro, membro do conselho, co-presidente, controladora. Então tem vários parentes aqui metidos na empresa, para você investir tem que estar ciente disso. Família provavelmente aí, ó, Corém de Lima, Pinheiro Corém de Lima. Então, não são os controladores com mais de 50% das ONs, mas tem uma parte da participação, né? Então são bastante influentes ainda. Remuneração dos executivos que vem aí, mas beleza, né? E aumentou bastante em 2022, principalmente por causa da fusão aí com a Notre Dame, tá? Então eu estou refazendo esse vídeo aqui também, principalmente por causa disso, porque o último vídeo ainda estava ela sozinha, e agora eu estou refazendo esse vídeo com a fusão da Notre Dame que aconteceu aí em 2022, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Já no primeiro trimestre de 2022 já veio o aumento do balanço aqui, ó, o patrimônio líquido explodindo, que já foi consolidada aqui nos resultados a Notre Dame, tá? Então, fonte de receita, principalmente saúde suplementar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você for assinante, vai ter esse link aqui, ó, ver mais detalhes, que vai aparecer como que ela atua aí, tá? Então, os principais produtos comercializados, ó, plano de assistência médica, odontológica, espalhado geograficamente por vários hospitais aqui, ó. Então, ela atua em diversos estados do Brasil. E aí tem planos individuais, familiares, quanto modalidades coletivas, são vendidos em 18 estados. Opta por vender tais serviços preferencialmente em cidades que possuem rede própria de atendimento para poder consolidar os planos com os hospitais de atendimento. Vamos ver aqui, ó, quantidade de hospitais, ó, diagnóstico também por imagem, clínicas, pronto de atendimento, hospitais. Então, necessariamente, hospitais são pronto atendimento, né? Nem todos são. Planos odontológicos também, em dezembro de 2021, possui 3,3 milhões, mas isso aqui está meio desatualizado, né? Porque provavelmente ela deve emitir um novo comunicado aqui com os dados juntos da Notre Dame, tá? Então, como ela incorporou a Notre Dame, quem era acionista de NDI3 recebeu ações da Apvida, tá? Então, os imobilizados provavelmente são aí os hospitais, né? E as clínicas de atendimento. Tangíveis, tem muito aqui, são normalmente as marcas. Participação em sociedades, tem aí ó, assistência médica, ultrassom, hospital. Então, também tem medicina diagnóstica, pelo que eu entendi aqui, né? Essa parte aqui de diagnóstico por imagem de laboratório. Então, meio que, na teoria, concorre aí em algumas marcas com Fleury, Pardini, e que são desse setor aí de medicina, né? Endividamento também aumentou, principalmente isso aqui tem os dados distorcidos, né? Muitas empresas acabam divulgando errado isso aqui, mas a gente vê que em termos de dívida, a maior parte aí tá metade aí de médio e curto prazo e metade de médio e longo prazo. Não espere muitos dividendos dessa empresa, a gente vê um dividend yield muito baixo, né? Dividend yield também aqui analisado, né? Não muito alto. E aí vem os destaques daí do primeiro trimestre, que eles juntaram aí a Apvida com Notre Dame, tá? Então concluíram a fusão aí no início do trimestre.
Elas possuem juntas aí 87 hospitais, 77 pontos de atendimento, 318 clínicas médicas e 269 unidades de diagnóstico, tá? Então, é aquela empresa que é completa e muitas vezes o crescimento delas vem através das aquisições de marcas em determinadas cidades, tá? Então, normalmente em determinada cidade já existe um laboratório lá onde as pessoas fazem exames, já existem marcas consolidadas nessa cidade que as pessoas já conhecem, e ao invés da Apvida ir lá e concorrer com essa marca, ela vai lá e compra essa marca e coloca ela dentro do portfólio. Então, isso é uma estratégia interessante, mas que muitas vezes depende de crescimento inorgânico, né? De você crescer baseado aí nessas aquisições, ao invés do crescimento do número de clientes das operações correntes, tá? E a empresa combinada encerrou o trimestre com 8,8 milhões de clientes de saúde, então aqui está o dado atualizado, né? E 6,5 milhões de clientes de odonto, tá? Adicionando de forma líquida 111 mil. Então, isso aqui é um dado interessante para você ir monitorando todo o trimestre, tá? Para que, caso você seja sócio aí de Apvida, a adição de forma líquida de 111 mil beneficiários e perdeu aí 37 mil beneficiários. Então, o ideal é você verificar esse valor aí líquido, tá? Então, por exemplo, ele perdeu 37 mil beneficiários de odonto e ganhou 111 mil de saúde, tá? O primeiro trimestre marcou mais um período intenso, com todos os esforços dedicados ao combate da Covid, concomitante da epidemia de influenza, aumentando substancialmente a demanda por atendimento de urgência em nossa unidade e consultas por telemedicina. E com isso, aumenta o número de sinistros e aumenta os custos dela, e aí com isso também diminui a margem. Então, apesar da receita ter um crescimento aí absurdo, porque também, principalmente por causa da consolidação aí da Notre Dame, não adiantou muito, né? Assim, se a gente verificar o resultado aqui, ó, a sinistralidade caixa foi 72,9%, permanecemos eficientes na adequada gestão das despesas com venda, atingindo o índice 6,8%, blá, blá, blá. O EBITDA ajustado atingiu 414 milhões. O lucro líquido ajustado foi de 78 milhões. Você vê que ela trabalha com uma margem baixa, né? De 4,8 bilhões, sobrou 78 milhões de lucro. Margem líquida de 1,6%. Isso já no lucro líquido ajustado, hein? E a partir do segundo trimestre de 2021, inclusive, além do ajuste da amortização do valor justo proveniente da combinação de negócios, incluímos o ajuste do incentivo do longo prazo e com a fusão da GNDI, passamos a mensurar e contabilizar o plano de remuneração baseado em ações. Tá? Isso acaba afetando também aí a remuneração dos executivos aqui. Ó. Então você vê que pulou lá de 57 milhões para 270 milhões. Tá? Então, mais remuneração do que lucro até no momento, mas é aquilo, né? Então, há esse ajuste aí nesse plano baseado em ações, que na teoria não tem necessariamente efeito caixa nesse momento, mas que é um custo para a empresa. Tá? E a amortização do lucro líquido, aqui, né, que se considerar os ajustes no lucro líquido, foi a amortização do valor justo de combinação de negócios, 125 milhões no primeiro trimestre de 2022. Então, ela ajustou também os resultados do primeiro trimestre de 2021. O incentivo de longo prazo também, e o imposto ferido de 85 milhões. O impacto positivo da dedutibilidade do imposto corrente da amortização do valor justo. Tá? Então, quando a empresa faz uma incorporação dessa, uma fusão, acaba entrando aí essa questão aí da mais-valia, que é o chamado goodwill, né? Que a empresa ela contabiliza no patrimônio líquido esse valor de aquisição, e esse valor extra ela vai, aos poucos, diminuindo aí do valor aí do patrimônio para poder chegar num ajuste aí que ela mínimo que ela pode chegar considerando esse valor aí desse ágio, tá? Então, digamos que a empresa, por exemplo, digamos que a Notre Dame valia 50 bilhões de reais. Então, vamos botar 10 bilhões de reais. E a Apvida foi lá e pagou 15 bilhões, por exemplo, 50% a mais. Esse valor a mais, esses 5 bilhões, eles entram lá como ágio de aquisição, essa mais-valia, no caso aí. E aí esse ágio, ela pode ir descontando lá na depreciação e amortização, no caso é a amortização, né? E no intangível, que seria um valor intangível, e isso aí diminui o imposto, diminui o lucro tributável e, consequentemente, o imposto, tá? Então, isso é interessante para a empresa. Quando ela faz uma aquisição que ela paga mais do que a empresa realmente vale, né, na teoria, ela consegue esse ágio e vai descontando aos poucos, isso distorce também o lucro líquido, porque se você tira lá que ela... eu desconsiderei lá 125 milhões da aquisição. Cara, ela não vai ficar adquirindo todo trimestre ou todo ano uma Notre Dame da vida. Isso acontece uma vez na vida e muitas vezes é até bom, né? Ela gera valor para a empresa. Só que isso acaba afetando negativamente o lucro também, mas positivamente a questão dos impostos. Tá?
Então, a fim de 2022, do primeiro trimestre, a companhia apresentou saldo de empréstimos e debêntures de 10,8 bilhões, incluindo outras contas a pagar, blá, blá, dívida bruta totalizada 11,8 bilhões. Dia 18 de abril, anunciando mais uma operação de captação no mercado de capitais, terceira emissão de debêntures. Se ela fez o IPO lá em 2018, já é quase uma por ano aí até o momento, né? No montante de 2 bilhões. O recurso proveniente, então, uma empresa aí de 43 bilhões, 2 bilhões, uns 5%, né? De boa. O índice de dívida financeira líquida EBITDA foi de 2,8 vezes. O aumento desse indicador em relação aos trimestres refere-se ao pagamento da parcela caixa para acionistas de GNDI de 3,2 bilhões, dividendo extraordinário de GNDI no valor de 1 bilhão e dívida proveniente do balanço de abertura de GNDI e EBITDA ainda penalizado pela pandemia. Tá? Então, ela continua. Qual é o momento atual aqui da Apivida? Né? Por que a cotação está desabando aqui? Já chegou a bater lá quase 20 e agora está 6. Caiu 70%. Lá. O que acontece? Ela está conseguindo aumentar a receita. Esse pulo do patrimônio que eu já falei que foi a fusão aí com a Notre Dame. Então, o patrimônio saiu lá de 10 bilhões para quase 50. A receita líquida subiu também bastante, então saiu aqui de 10 bilhões para 12, praticamente nesse momento. Isso olhando os trimestrais, né? O anual consolidado. Mas se a gente pegar o trimestral, apesar da receita ter praticamente dobrado aqui de um trimestre para o outro, o EBITDA não está acompanhando esse crescimento, né? Então as duas aí sofrendo muito. A Notre Dame também já vinha sofrendo, que ela tinha dados abertos aqui, mas agora não tem mais. E aí, o que está acontecendo com a empresa desde aqui o topo da cotação, lá em janeiro de 2021, né? Que foi mais ou menos aqui esse resultado aqui. O que aconteceu com a cotação desabou, o EBITDA vem desabando, né? Então a empresa perdeu margem, né? Você vê que a margem vem desabando, prejuízo, o operacional dela vem também desabando, e apesar da receita estar aumentando, o EBITDA está caindo. Então, essa duplinha aí, e a dívida também subindo, né? Então, juntou aí com a dívida também desses pagamentos aqui, das obrigações que ela falou, e aí a geração de valor para o sócio ficou muito complicada, tanto na geração de caixa, quanto também no lucro líquido, na DRE, né? Então ela continua aí, aumentou a depreciação e amortização e tal, mas mesmo assim o EBITDA ele vem perdendo margem, né? Desconsiderando essa questão aí do ágio de aquisição, você vê que o EBITDA é cada vez menor, a geração de valor fica piorada e aí o mercado bate para cacete, né? Enquanto tiver com esses resultadozinhos aqui, prejuízo e tal, o mercado deve continuar batendo provavelmente, né? Então, se tornou uma das maiores empresas do setor nesse momento. Eu acho que vale o acompanhamento, mas ela está num momento muito delicado, de balanços mais complexos por causa dessa fusão aí, de perda operacional. Você vê que o EBITDA está caindo aí desde o segundo trimestre de 2020, que explodiu, ao contrário do início da pandemia, né, que foi o segundo trimestre de 2020, que as empresas mais sofreram. As empresas de seguro caíram para cima, foram beneficiadas no caso. Por quê? Porque as pessoas ficaram com muito medo até de ir para o hospital por causa da Covid, né? Então, a sinistralidade baixou muito e com isso o lucro delas explodiu. Tanto por pegar Porto Seguro aí, no caso de carros, né? Menos pessoas andando na rua, menos sinistro de carro, menos assaltos, menos batidas. No caso aqui dos planos de saúde, menos pessoas utilizando seguro odontológico, indo no dentista, menos pessoas fazendo consultas médicas, menos pessoas indo para hospitais. Então, assim, muita gente com medo, né? Até no segundo trimestre de Covid, muita gente ficou com medo de ir para o hospital, né? Então, isso acabou aumentando muito o resultado dela. Mas mesmo assim, se desconsiderar esse não recorrente, pegar o primeiro trimestre de 2020, estava em linha ainda com o primeiro trimestre de 2021 aqui, tá vendo? Ela estava aí mais ou menos no mesmo patamar, só que aí depois ela começou a aumentar a sinistralidade, mais pessoas indo para hospitais e tal, acabou sofrendo bastante e continua caindo aí esse EBITDA, né? Vamos ver até onde vai parar de cair. Nesse momento a situação não está boa, mas eu acredito que em breve, pode ser, muito provavelmente, eu acho que nesse momento você tem que acompanhar também o release com os lucros ajustados para você entender o que está acontecendo. Normalmente eu já coloco aqui para quem é assinante do Fundamentei, eu já coloco aqui a descrição, certinho, então fica bem mais fácil de acompanhar, mas caso você não seja assinante, você dá uma olhadinha no release lá para poder entender melhor o momento dela, porque está com muita distorção, beleza? Eu acho que nesse momento está uma empresa assim regular que está sofrendo com o momento aí do aumento dos sinistros, que não tem muita previsão de melhora, né? Vamos ver aí como é que vai ficar ao longo dos próximos trimestres e que os balanços também estão confusos por causa da fusão, mas que tem tudo aí para no futuro se tornar uma das, se não a maior empresa do setor aí de saúde no Brasil.